Fala aí, torcedor palmeirense, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Porco Raiz para a gente falar de Verdão nesta tarde de sexta-feira, sextou, e a gente vai falar de Verdão, obviamente. Então, antes da gente ir para o vídeo, eu queria pedir o seu gostei, o seu like. Caso você não goste, você pode retirar lá no fim, mas eu tenho certeza que você vai gostar. A gente está aqui fazendo um trabalho bem legal, com alma e com coração para vocês, tá legal? Comente, então, compartilhe, curta, e se você puder fazer a sua inscrição no canal, a gente agradece muito também a sua chegada aí com a gente na família do Porco Raiz, tá legal? A gente tem três assuntos para discutir nessa tarde de sexta-feira. Vamos dividir a tela para a gente já começar falando do primeiro assunto do dia. Primeiro assunto nada mais é do que um ranking de aproveitamento dos quatro técnicos que são semifinalistas no Campeonato Paulista, no Paulistão 2024. Então a gente tem aí os quatro técnicos finalistas, tá? E o aproveitamento de todos eles. E, coincidentemente, o primeiro da lista é o senhor Abel Ferreira, português, esse que está conosco há muito tempo fazendo um trabalho primoroso e não poderia ser diferente ter um resultado desse, né? Então são 73% de aproveitamento contra o que chega mais perto, né, que é o do Carille, 60%, mas o Carille tem muito mais jogos, né, e não chega a nível de aproveitamento igual ao Abel Ferreira. E uma outra coisa que eu queria pontuar também é que isso a gente está falando em âmbito paulista, né, em âmbito local. Se a gente for pegar todos os técnicos brasileiros em exercício que estão somando resultados para suas equipes, a gente também vai ter uma briga boa. Talvez eu traga esse número, mas eu acredito que o Abel Ferreira está ainda encabeçando esse número a nível nacional, se não me engano, tá legal? Mas fica aí, Abel Ferreira é o grande dos grandes no âmbito paulista, isso é fato. Bom, vamos para mais uma. Essa do meio aqui eu vou pular. Não, essa daqui não. Deixa eu voltar aqui. Essa do meio eu vou pular e vou falar aqui sobre a briga, né, do Palmeiras com a W Torre, que tem mais um capítulo. Na verdade, é uma novela que se estende aí há longo tempo, né? O Palmeiras cobra da W Torre os repasses, né, que ela deve ao Palmeiras, os repasses percentuais dos shows, né, que ela arrecada, entre outras coisas, algumas coisas até de manutenção, algumas coisas que são base, né? Tem muita coisa envolvida nesse processo. E teve mais um capítulo nessa novela que é o seguinte: o Tribunal de Justiça decretou, né, aliás, anulou um pedido da W Torre no quesito garantia, né, porque eles querem, a Justiça quer que a W Torre, não que a W Torre quite nesse momento o que o Palmeiras cobra na ação, que é mais de 100 milhões, algo em torno de 160 milhões. Então a Justiça não quer que a W Torre quite isso nesse momento, ela quer que a W Torre apresente garantias, né, para avalizar a ação que está sendo movida contra ela própria. Então, como a W Torre tentou postergar, essa apresentação das garantias e foi negado, o tribunal então vai dar mais um prazo para que se apresentem essas garantias. Caso não se apresentem essas garantias, aí sim o Palmeiras poderá entrar com um tipo de embargo para reter patrimônio, né? Para garantir alguma coisa a nível patrimonial da W Torre que possa garantir essa operação. Vamos agora para nossa cerejinha do bolo, e é um assunto assim, muitos vão falar assim, mas por que você está falando desse assunto num canal de palmeirenses? Porque eu vou falar do Alexandre Matos, e o Alexandre Matos esteve conosco por um tempo, foi responsável pela reformulação da nossa academia de futebol, foi sim, né, por que não dizer e não assumir isso, foi responsável pela contratação de grandes jogadores que ainda temos no elenco até os dias de hoje, que são super importantes, né? Então, assim, falar do Alexandre Matos não é chover no molhado, é falar de uma pessoa que teve, né, a sua participação efetiva dentro do Palmeiras, da Sociedade Esportiva Palmeiras, e hoje está vivendo um outro momento da carreira dele, numa outra situação, num outro clube, mas eu queria pontuar e deixar a opinião do Porco Raiz nesse sentido. Vamos lá. O Alexandre Matos, que passou pelo Cruzeiro, estava agora atualmente no Vasco, né? Ele acabou saindo do Vasco por um desentendimento com a empresa que é proprietária do time de futebol, a 777 Partners, né? Eles tinham um desentendimento no seguinte contexto. O Alexandre Matos, a gente sabe que é um cara que gosta muito da carta branca para negociar. É um cara ativo de mercado, é um cara articulado, inteligente, que tem um poder de convencimento muito forte.
Eu não vou negar isso de maneira nenhuma. Claro que ele é um cara muito mais operandis, vamos dizer assim, até em latim para ficar bonito, do que o nosso atual diretor de futebol, né? Ele é realmente mais agressivo no mercado, mas tem um viés do Alexandre Matos que a gente precisa pontuar. É exatamente por isso que ele deixou o Vasco da Gama, porque ele tinha alguns desentendimentos e alguns atritos com o pessoal da 777 Partners no seguinte sentido: ele queria carta branca, ele queria dinheiro no cofre para gastar como ele quisesse. Isso não acontecia. Obviamente há uma empresa por trás, essa empresa tem seus processos de gestão, seus processos hierárquicos e administrativos, e não era simplesmente dar um telefonema e o dinheiro cair na conta do fulano, ou do ciclano, ou na própria conta dele para ele fazer repasse, comprar jogadores. Então, em função disso tudo, ele foi desligado do Vasco da Gama, porque ele não aceitava essa condição de ter que submeter as ideias deles a alguém, né? Então ficou toda essa situação. Mas no frigir dos ovos, eu trouxe só alguns números das contratações do Alexandre Matos, é uma lista maior que essa, né? Você vê a maior contratação é do João Vitor, que foram 32 milhões de reais, né? E tem outras, Adson 26,7, o Juan Sforza 24,8, Cleiton 18,8, o Piton 5,3, Paulo Henrique 4,8 e assim vai, né? O que eu queria dizer é que o Alexandre Matos ele gastou lá no Vasco da Gama mais de 120 milhões de reais. E isso que estava incomodando a 777 e o próprio Alexandre Matos nessa questão que eu falei. Ele não tinha carta branca, ele não podia ir e vir da maneira que ele quisesse. E assim, para fechar a minha opinião sobre o Alexandre Matos, colocar um ponto nisso, né, nessa questão que eu trouxe, eu acho que o cara é um bom administrador, é de mercado, ele é articulado, inteligente, né, rato de mercado, como a gente diz, mas é um cara, ele precisa trabalhar com grandes volumes na mão, porque senão ele não consegue. Então, o poder de articulação e o poder de convencimento do Alexandre Matos, na minha opinião, na minha humilde opinião, está no poderio financeiro. Então, que mérito há nisso, né? Quem tem dinheiro não consegue comprar? Óbvio. Agora, o bom administrador e o bom gestor é aquele que tira leite de pedra. Sem dinheiro consegue fazer grandes resultados, como o Abel fez com o time. Um time enxuto há mais de anos, né? Um time enxuto que conta com a participação do elenco juvenil, né, incorporando e subindo ao time principal, e mesmo assim continua ganhando títulos, acumulando premiação e fazendo uma receita para o Palmeiras que bateu recordes na gestão do Abel Ferreira enquanto da sua comissão técnica. Então, pessoal, eu acho que ser bom administrador e ser bom gestor é quando a gente faz isso, e não simplesmente ter dinheiro para gastar a rodo, porque se der dinheiro para mim, também monta um timaço de futebol, e ó, de toda a minha santa ignorância. Vou ficando por aqui, torcedores. Qualquer coisa a gente retorna. Não teremos futebol esse fim de semana do Palmeiras. Mas se você quiser, assista a seleção brasileira. Torce lá. Um grande abraço. Avante palestra.